Bom dia, pessoal. Bom, eu estou aqui hoje para fazer um tutorial sobre bombardeio de altitude, level bombing, né? Mas antes eu quero até explicar aqui para vocês que esse tutorial não é sobre tática de bombardeio, tá bom? É sobre a técnica de plotar todos os dados necessários naquela visão do bombardeiro para a gente ter uma precisão lá em acertar os alvos, tá? As táticas ficam para o outro tutorial aí, ou na verdade a gente conversar online, porque tática basicamente é usar escolta ou não usar escolta, como é que a gente vai fugir, né? Enfim. Mas aqui tem um detalhezinho que eu acho que parece tática, mas não é. É técnica. Porque é a definição da nossa rota de bombardeiro, tá? O que é essa rota de bombardeiro? É a corrida de bombardeiro, é a bombing run, tá? É, é, o, é a rota que a gente vai manter o nosso avião certinho para a gente chegar lá em cima do alvo, tá? Então vamos supor que eu vá bombardear aqui Düsseldorf, tá bom? Eu tenho que definir uma bombing run. Para eu definir essa bombing run, eu preciso estabelecer um ponto inicial, né? O initial point, né? O IP. Então, tem duas formas de duas prioridades, por assim dizer, que eu posso utilizar quando eu vou definir a minha bombing run, né? A primeira seria o seguinte, em função do alvo, né? Vamos supor que eu vou bombardear aqui Düsseldorf e eu sei que as fábricas que eu vou bombardear estejam aqui ao norte e dispostas assim, ó, né? No sentido longitudinal aqui, dispostas de oeste para leste, né? Aqui, ó, né? Então o ideal é que eu faça a minha corrida de bombardeio no sentido oeste para leste, né? Porque eu vou pegar mais fábricas, né? Eu coloco ali o carpete de bombas para ele ficar um pouco mais espalhado e eu acerto mais fábricas aqui, né? Então, se as fábricas estão dispostas assim, né, de sudoeste para nordeste, né? E nesse contexto aí, é uma questão de tática, mas seria interessante ter um batedor para chegar e falar assim, olha, eu voei ali em cima e eu sei que a disposição melhor para chegar com os bombardeiros é essa aqui, ó, no sentido sudeste para nordeste, né? Aqui no caso de Düsseldorf, vamos lá, eu vou bombardear essa ponte aqui então, beleza? É um alvo bem pequeno, mas para a gente tentar fazer um bombardeio bem de precisão mesmo, né? E se eu vou bombardear essa ponte aqui, então olha só, se eu passasse aqui de sul para norte, né, eu teria poucas chances de acertar a ponte, de acertar bombas na ponte. Eu acertaria uma ou duas aqui, porque eu vou fazer o carpete de bombas assim, né, de sul para norte. Se eu escolher uma bombing run aqui, ó, no sentido da ponte, se eu derivar um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita, eu erro todas as bombas, né? Então o ideal aqui seria pegar na diagonal, né? Acerto mais bombas e também tem um pouco mais de, de menos chance de errar, né? Então, ó, considerando que eu tenho que pegar na diagonal, qual seria a minha escolha óbvia de IP aqui, ó, né? Seria Gillen, né? Hirlen, ok? Então, é, né? Então isso aqui seria a primeira escolha de bombing run em função do alvo, né? Agora, vamos supor que quando a gente for lá observar o vento na nossa carta meteorológica, que depois eu vou mostrar para vocês, eu saiba que o vento está aqui, ó, tá de 180 graus, está vindo de 180 graus, ou seja, está de sul para norte, certo? E eu estou voando assim. Então esse vento vai estar me pegando de través, meu través de direita me jogando para a esquerda, né? A maioria das pessoas aqui no IL2 faz uma navegação mais simples, né? Eles vão voando, o pessoal vai voando e olhando se você está voando para o lugar certo. Então você fala assim, o meu traçadinho vermelho ali, a minha rota, está falando que eu estou passando aqui ao sul desse laguinho com a ilha aqui, né? Aí eu estou voando. Quando chega lá, eu percebo que eu estou ao norte do laguinho, aí eu, eu pego e compenso um pouquinho, né? E vou fazendo isso, e vou voando desse jeito.
O problema, ó, que nesse caso aqui, por exemplo, que veio bem a calhar, chega aqui, ó, nessa região, eu não tenho nenhum ponto de referência, entendeu? Ah, eu tenho Munchen aqui, né? Não tenho, porque na verdade eu não sei se eu estou muito longe ou muito perto. Então pode ser que se eu ficar navegando desse jeito, chega lá perto de Düsseldorf, eu estou muito desviado da minha rota, né? Porque quando chega lá em Düsseldorf, né, eu tenho que já assumir uma navegação mais visual. Depois eu vou mostrar também. Mas até chegar lá perto, é bom que eu tenha me mantido o mais perto possível daquela rota que eu estabeleci, entendeu? Então, para isso, o ideal é que eu faça uma navegação utilizando o cálculo de deriva, tá? Então, quem que fazia esse cálculo de deriva antigamente era o navegador, né? Quem vai fazer o nosso cálculo de deriva atualmente vai ser o ChatGPT, tá? Então chegar lá na frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, tá bom? Então é uma das formas que a gente tem de estabelecer o nosso bombing run, né? Agora, eu posso usar uma outra prioridade. Eu posso querer facilitar minha vida e fazer uma bombing run com pouca influência do vento, né? Então, ao invés de eu escolher Hirlen aqui, eu posso, por exemplo, voar até Gimshi e pegar, né, considerando que o vento está de 180 aqui, ó, eu posso pegar rumo norte, aqui, ó. Então eu vou ter pouquíssima incidência do vento, né? O vento vai estar me pegando né, ali me pegando, né? Vai estar pegando a aeronave de vindo de 180 e eu estou vindo aqui, né? Ou seja, tá praticamente com vento de cauda, né? Então vai variar muito pouco. Mas aí em compensação eu vou ter menos chance de acertar a ponte, né? Então, essa aqui é o jeito mais, escolhendo o vento aqui mais favorável, é o jeito mais amador de fazer a bombing run. Mas se o alvo for grande lá, não tem problema, dá para fazer isso aí também, entendeu? Eu vou fazer a navegação mais difícil, né? Eu vou torcer para eu escolher aqui, eu vou fazer a navegação aqui, ó, eu vou fazer o meu initial point aqui de Gillen para ir para Düsseldorf. Espero que eu pegue um vento bastante de través aqui para poder fazer esses cálculos que eu falei para vocês, beleza? Então, ó, só lembrando aqui os conceitos, ó, aquela rota que eu traço aqui, como se fosse a rota que eu quero traçar no chão, é o rumo, tá? Aí o vento vai me jogar para a esquerda ou para a direita, né? Essa diferença, o quanto o vento vai estar me jogando para a esquerda ou para a direita é a deriva, né? E a compensação da deriva é a proa. Então vamos supor que eu esteja voando aqui para o rumo seja 70, né? Aqui, né? Aí o vento está me jogando para a esquerda, né? Aí aí o chat GPT vai fazer o cálculo ali da deriva de 2 graus, né? Então, eu vou ter que voar, ao invés de voar na proa 70, eu vou ter que apontar o nariz um pouco para a direita aqui. Eu vou apontar o nariz para 68, entendeu? Para ele compensar esse vento e eu ficar voando o mais perto possível da rota que eu tracei originalmente, porque daí quando chegar lá perto do alvo, eu não vou ter grandes modificações para fazer nas plotagens que eu tenho que fazer lá, de velocidade, né, de ângulo de vento e tal, e aí eu tenho mais precisão, beleza? Então tá, vamos lá. Ó, eu vou escolher para sair daqui. Ah, pessoal, olha só, escolhi o A20, tá bom? Que é a aeronave que eu sei que a maioria vai usar aí. Vou startar a 3.000 metros, tá bom? Porque eu acho que bombardeio de altitude tem que ser em altitude mesmo, tá? Pelo menos uns 10.000 pés aí. Mas dependendo da situação, pode ser interessante fazer um bombardeio um pouco mais baixo, se você tiver mais facilidade para esconder na camada de nuvens, né, e tal, né? Então, beleza, isso aí é questão de tática, tá? E vamos dar o start. Aqui. Aproveitando aí para pedir desculpas, porque eu, né, eu sei que o meu microfone está um pouco baixo aí, mas tentei mudar, mexendo na configuração dele, né? Mas enfim, eu baixei o volume do jogo, eu acho que está bem audível aí, né? Eu fiz um testezinho ali, tá? E outra coisa, pessoal,
eu estou usando o Trakir para fazer esse tutorial e tem tempo que eu não uso o Trakir, tá? Então eu vou ter um pouquinho de dificuldade ali de ficar olhando para os instrumentos e tal, né? Mas vai dar certo, beleza? Vamos setar aqui o nosso A20, ó. Eu vou colocar 20 bombas de 100, são as bombinhas fraquinhas, mas eu quero saturar aquela ponte de bombas, né? Eu quero lançar o máximo de bombas no intervalo mais curto de tempo para ter mais chance de acertar. E outra coisa, pessoal, o Bendix, né? Aqui a gente não precisaria usar, mas sempre que a gente for fazer navegação, principalmente assim, bombardeio, quero dizer, a gente vai ter que fugir ou nas nuvens ou vai ter que fugir quase sempre, né? Depende da tática também. Mas eu fugir no nível do solo, assim, voando muito baixo. Então a navegação visual fica muito prejudicada. E o Bendix, ele vai te levar com muito mais tranquilidade para uma base aliada, né? Então depois eu posso fazer um tutorial aí sobre esses instrumentos de navegação, né? O dos aliados, né? Dos alemães, o funcionamento é parecido assim, né? Não é exatamente igual. E tem uns instrumentozinhos, tem um instrumento no C47 que é bem diferente, mas depois eu posso fazer esse tutorial aí, beleza? Então vamos lá, aqui, ok. Ah, vamos tirar o combustível, né? Chega uns 50%. Beleza. Start. Bom, o bom aqui de fazer offline é que a gente tem a pausa, né? Então eu posso usar a pausa aqui para ter mais tranquilidade para mostrar para vocês como fazer todos os cálculos, né? Setar tudo direitinho aqui. Só que no jogo mesmo a gente não tem pausa e a gente também não tem esse aviãozinho aqui, ó, mostrando para onde a gente está indo, tá? Né? Acho que todo mundo aí já deve ter feito navegação. Então, se não é bom em navegação, eu também posso fazer um tutorialzinho depois de navegação, né, e tal, né, porque é a minha praia, brincar de fazer missões na retaguarda, então eu tenho que ficar com a minha navegação bem afiada, né. Então tem várias técnicas aí, né. Então, esse aviãozinho aqui normalmente não está disponível, mas ele vai facilitar aqui didaticamente para a gente, né. Então, olha só, pessoal, lembra que eu falei que a gente vai bombardear lá Düsseldorf, a ponte? Então, a primeira coisa a gente vai escolher o IP, né, o Initial Point, e vai traçar nossa rota. Ó, de Gillen para Düsseldorf. Pessoal, eu não vou traçar de Gillen não, eu vou traçar, para ficar um pouco mais didático aqui, eu vou traçar aqui, ó, eu vou usar o melhor Initial Point seria esse aqui, ó, eu pego a ponte mais na transversal, tá? Mas eu vou fazer aqui de Hirlen, tá? Nosso initial point, beleza? Vou pegar a ponte ali de Düsseldorf um pouquinho mais na transversal aqui, ó. Mas vocês vão entender porque que eu estou fazendo isso aqui. É para simular um pouco melhor a realidade, tá? Porque aqui eu já estou de frente para Gillen, então já seria muito fácil achar Gillen, né? Eu quero achar Hirlen, voar para Hirlen e depois a partir daqui eu vou começar a navegação, beleza? Então tá. O meu rumo aqui, ó, minha rota é 57 graus, ok? Então tá. Vamos voltar ali, ó, vamos agora para a visão do bombardeiro, tá ok? Ó, essa aqui é a visão do bombardeiro. Aqui na visão do bombardeiro, quando eu aperto essa nuvenzinha aqui, ele me dá a carta de navegação, a carta meteorológica, perdão, tá? Aqui aqui eu tô com vento praticamente de proa, pessoal. Indo lá pra, deixa eu ver aqui. Tá vendo? Eu tô com vento praticamente de proa. Eu não vou ter muita dificuldade de acertar. Eu vou voltar pra Gillen aqui mesmo, tá bom? Eu vou Não, vou fazer o seguinte. Isso tudo seria ótimo, tá, pessoal? Eu tá com esse vento vindo de cauda aqui pra mim, né? Mas eu quero pegar um vento um pouquinho de proa, tá? Um pouquinho de través, tá? Então é o seguinte, eu vou colocar o meu initial point aqui, ó, Maaseik, beleza? Ó, Maaseik.
e a ponte de Düsseldorf aqui, né? Agora vai ser um pouquinho melhor. Eu vou pegar o vento um pouquinho mais de través, tá? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar Maaseik. A partir de Maaseik eu vou voar até Düsseldorf. No meio do caminho eu vou ter alguns pontos de referência, ó, essa curvinha do rio aqui, entendeu? Eu sei que tem essa ilhazinha do rio aqui que eu tenho que estar passando um pouquinho ao norte dela, né? Mas aqui eu tenho poucas referências. Apesar que eu tenho aqui Muschen também, eu sei que eu tenho que estar passando um pouco mais ao sul em cima de Muschen. Tudo isso é importante para eu ter de referência aqui da minha navegação. Mas para eu não depender só de ficar olhando isso aqui, eu já vou calcular a minha deriva, tá? Então olha só, eu sei que eu estou com rumo 79 graus, né? Eu sei que o vento a 2.000 metros está vindo de 43 graus, né? A 5.000 metros ele está vindo de 41 graus. Então aqui eu tenho três opções, né? Ou eu poderia, eu estou aqui a 3.000 metros, certo? Eu poderia subir para 5.000 metros para cravar tudo aqui. Eu poderia baixar para 2.000 metros para cravar tudo aqui, ou eu posso estimar, né? Então, eu sei que a 2.000 metros ele está a 43 graus, a 2.000 metros, e a 5.000 metros ele baixou só para 41 graus. Então eu posso assumir que a 3.000 metros ele estaria mais ou menos aí a 43 graus também, entendeu? Ele não estaria a 42, né? Mas enfim, ele estaria entre 42 e 43 graus, tá? Então não precisa dessa precisão toda. Eu vou assumir que ele continua a 43 graus, o vento, né, a 3.000 metros ele continua a 43 graus, e vindo aqui com 6,2 metros por segundo, né? Então tá. Aí agora eu vou lá mandar essas informações para o meu navegador, tá? Então, ó, rumo 79 graus e... Peraí, só um instantinho. Rumo 79 graus, vento vindo de 43 graus a 6,2 metros por segundo. Vamos lá falar com o nosso navegador. Abrir aqui meu chat. Bom dia, chat. Estou voando rumo 79 graus, com vento vindo de 43 graus a 6,2 metros por segundo. Então eu queria que você calculasse para mim a deriva, a proa que eu tenho que manter para me manter no meu rumo, e também eu gostaria que você calculasse para mim o ângulo de incidência do vento em relação à minha aeronave. Então vamos lá, ele vai calcular. Tá pensando. O navegador demoraria mais tempo, né? Ele faz quase instantâneo. Ó, ele já deu aqui que o vento relativo é de 36 graus pela esquerda. Bom, pessoal, o que é esse vento relativo aí? Olha só, vamos voltar aqui. É importante explicar isso aí, ó. Quando eu chegar em Maaseik, eu vou estar voando aqui, ó, né? Rumo 79 graus. Aqui, ó, ele não está a 79 graus, ele está a 60, porque aqui está representando o meu aviãozinho aqui, ó, para onde ele está voando, certo? Mas quando eu chegar aqui, eu vou estar a 79 graus, certo? Então, essa setinha aqui estaria apontando mais para cá, aqui, ó, né? Aqui assim, né? Perto do 80. E eu preciso saber onde esse vento está batendo aqui em mim, entendeu? Então, ó, ele está vindo de 43 graus, certo? Onde é que é 43 graus aqui? 43 graus é bem aqui, ó, né? 30, 35, 40, 45. Tá mais ou menos aqui, ó. Tá um vento quase de
de proa também, ele não vai interferir tanto na nossa deriva, né? Mas ele está vindo daqui, ó, né? Aqui assim não está tão de proa não, né? Mas enfim, é porque a gente tá voando para cá. Depois vai ficar mais claro isso aqui. Mas então eu preciso plotar isso aqui, ó. Isso aqui é de onde o vento está vindo. E ele já me disse aqui, ó, né? Ele está falando que o vento vai estar de 36 graus pela esquerda. Então o que é 36 graus aqui pela esquerda, ó? Aqui está no 30, 35, 40. Então eu não tenho essa precisão toda aqui, eu vou deixar no 35. Então percebe que quando eu estiver voando aqui, ó, na proa 79, esse vento vindo daqui, ó, ele está vindo aqui, ó, tá vendo? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. E o ChatGPT calcula isso para mim com muita precisão, tá vendo? Se você não usar o ChatGPT, você vai fazer isso aqui meio que na estimativa também. E essa estimativa aqui costuma errar, sabe? A gente tem uma percepção meio esquisitamente errada quando a gente usa isso aqui no olhômetro, né? Então tá, já plotei isso aqui, já tá prontinho para quando eu estiver seguindo essa rota aqui, ó, tá? Mas agora eu quero fazer o meu avião não ficar derivando muito lá para a direita, porque se o meu vento está pegando daqui para cá, ele vai jogar o meu avião sempre para lá, ó, né? Se eu não fizer nada, quando eu chegar em cima desse riozinho aqui, ele não vai estar passando aqui, ele vai estar passando mais ou menos aqui, né? É, e o pior, quando chegar lá perto de Düsseldorf, eu posso estar tão longe dessa rota aqui que ao invés de eu estar chegando mais ou menos no ângulo certo aqui, eu estou chegando num ângulo muito errado e pode interferir na precisão do bombardeio. Então já é bom desde o começo você já plotar essa deriva. E ele já me fez esses cálculos. Tudo aquilo que eu pedi para ele já fez a deriva aqui, né? Aliás, ele só me falou aqui que é 4 graus pela direita, mas olha só. Me dê a proa que eu tenho que seguir, por favor. O chat GPT tem disso, né? Alguns dias ele está mais preguiçoso, alguns dias ele está mais assertivo, né? Hoje parece que ele está meio preguiçoso. Ó. Então ele falou aqui que a proa que eu tenho que manter é de 75 graus. Então, quando eu chegar aqui, ó, em cima de Maaseik para pegar rumo do Düsseldorf, eu não vou para 79 graus. Eu vou para 75 graus. Eu vou apontar o nariz do meu avião um pouquinho para lá, ó. Isso vai fazer com que às vezes, né, assim, muito provavelmente eu não vou conseguir seguir a rota em cima da linha vermelha. Mas aí eu vou, porque isso vai depender de, na hora que eu chegar aqui em cima, de onde que eu vou fazer a curva. Mas vai garantir que eu vá seguindo mais ou menos na paralela aqui, ó, ao invés de ficar derivando, né? É, então, derivando para lá, né? Então, derivando para cá, na verdade mesmo, né? Derivando, o vento tá vindo empurrando meu avião para a direita, né? Então, vai impedir que eu fique derivando demais. E daí, quando eu chego em cima dos pontos de referência, vamos supor que eu estou voando aqui na paralela e tal, não sei o que, aí eu sei que eu deveria estar passando em cima dessa curvinha do rio aqui, mas eu passei em cima dessa ilhazinha aqui. Eu posso dar uma compensadinha, falar assim, opa, deixa eu me aproximar um pouquinho mais da rota. Aí eu venho um pouquinho para cá, vou um pouquinho para cá, e depois eu volto para aquela minha proa 75, né? Isso certamente vai acontecer isso aqui quando a gente estiver voando e vai ficar fácil da gente ver, beleza? Então, dito isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preciso falar. Bom, esses dados aqui, ó, a gente precisa também plotar. Tem várias coisas, vários outros detalhes aqui. Mas tudo isso a gente pode colocar depois, quando a gente já tiver nessa fase do voo aqui, ó. Tá bom? Pode colocar depois quando a gente estiver nessa fase do voo aqui, beleza? Então vamos lá. Só, ó. Aqui eu já estaria navegando, eu saberia que Maaseik está à minha esquerda, né? Ó. Esse mapinha aqui não existe, tá, pessoal? No jogo nem coloco.
Eu sei que o Maaseik já tem o visual de Maaseik ali, ó, né? Então vamos lá, vamos voar. Ó, tô pegando a proa de uma cidadezinha ali, ó. Aquilo ali é Maaseik. Aí eu já confiro, eu olho ali, ó, aqueles riozinhos ali, né? Ela tá bem na curva de um rio. Aí quando eu vou aqui pro meu mapa, ó, eu sei mesmo, é Maaseik mesmo, tá vendo a curva do rio aqui? Né? Então estou me dirigindo para Maaseik. Aqui, pessoal, vem um detalhezinho já disso aqui, ó, né? Eu tenho duas visões, tá? Eu tenho a visão do impacto da bomba, é onde a bomba vai impactar aqui, mas eu tenho essa visão aqui, ó, que é a visão do bombardeiro. Essa visão aqui, eu consigo, ó, olhar lá para frente. É através dela que eu vou saber se eu estou em cima de Maaseik ou não, tá bom? Então aqui eu posso ir navegando minha aeronave através disso aqui, ó. Então quando eu chegar em cima de Maaseik, aí é que eu vou começar a navegar, beleza? Enquanto isso, olha só, eu vou me aproximando de Maaseik, eu vou puxando esse botãozinho aqui para trás, ó, porque aqui eu estou olhando lá para frente. Quando eu puxo isso aqui mais para baixo, eu estou cada vez olhando mais para baixo, certo? Tá vendo que essa pecinha aqui está se movimentando para cá? Quando ela estiver coincidindo com isso aqui, significa que eu estou olhando exatamente para baixo, desse jeito aqui, ó, como se eu estivesse na visão do impacto da bomba, ó. Tá vendo? Aqui eu estou olhando exatamente para baixo. Aqui não. Então isso aqui me dá uma noção do quanto eu estou me aproximando da cidade, entendeu? Do meu alvo, né? Aqui no caso, o meu alvo para começar a minha navegação. Tem um outro detalhe em relação a isso aqui, que eu já vou explicar para vocês também, que é muito importante. Porque aqui a gente não precisa dessa precisão toda, né, da navegação. Eu só quero estar mais ou menos ali em cima de Maaseik para eu começar a minha navegação. Então vamos lá. Os aviões alemães, eles têm um chão de vidro, né? Eles têm um chão de vidro ali que facilita muito essa navegação aí, sabe? A precisão da gente achar os nossos initial points, né? Estou em cima de Maaseik, já posso começar minha curva, tá? Ó, minha curva, então agora eu vou para 79 graus. Tenta manter mais ou menos a altitude aqui, mas isso não é muito relevante não, tá? Só não ganha ou perde muita altitude, está de boa. 79 não, né, pessoal? 74 graus, né? Setenta e cinco graus, né? Graus. Então, olha só, aí a navegação fica bem didática aqui, ó. Nossa, coincidentemente, eu estou bem em cima da linhazinha vermelha. Isso aqui é incomum acontecer, sabe? Normalmente a gente vai ter alinhado aqui, eu estaria voando um pouquinho para a direita, um pouquinho da esquerda da linha, né? Então, aqui eu vou derivar muito pouco. Claro que esse cálculo de deriva ele não é preciso, mas ele está garantindo, ó, que eu estou variando muito pouco. Quando eu chegar aqui em cima desses pontos de referência, você está vendo que ele está derivando um pouquinho para a esquerda,
eu vou compensar. Eu vou estar voando, eu vou passar um pouquinho ao norte dessa curvinha do rio aqui, aí eu puxo ele um pouquinho para a direita, né? Então beleza. Olha só, pessoal. Agora vem outros detalhes, né? Tudo que está aqui eu preciso passar para cá. Então olha só, esse cálculo do vento aqui já está correto, né? Ah, um detalhe, né? O vento aqui, a gente vai considerar, a gente não tinha considerado 6,2 metros por segundo, eu tenho que colocar aqui também. 5, não tenho 6,2, só tenho 6. Beleza, não tem essa precisão toda, né? Velocidade em relação ao ar, estou a 300 km por hora, né? Então vou colocar aqui 300, né? Minha altitude caiu bastante até, né? Foi de 3.000 e foi para 2.450, né? Eu posso até subir um pouquinho, sabe, pessoal? Para não ficar muito... Tá, outra coisa aqui, ajustar aqui as... Aqui a gente pode deixar o RPM aqui mais ou menos 3.000 e o manifold a 2.500, um pouquinho menos, né? Bom, aqui para subir eu já perdi um pouquinho a minha pro ali, né? Com certeza. E vamos pôr aqui o 75. Ok. Bom, tá vendo que eu até saí um pouquinho agora, né? Ficou mais realista, na verdade, né? Mas... ganhei pouca altitude aqui. Mas enfim, aí aqui eu vou plotar essa altitude aqui, tá bom? Eu estou aqui, ó, a 2.450, 2.500. Aqui. 2.500. Agora, uma coisa muito importante, pessoal, da gente ter uma bombing run bastante longa, tá? Uma coisa que eu costumo fazer, eu já abro aqui, ó, a nacelle de bombas. Por quê? Porque isso aqui vai diminuir essa velocidade. E de tempos em tempos a gente tem que checar se isso aqui está correto aqui. Beleza? Então a gente vai sempre checando, né? Outra coisa, eu já seleciono o meu carpete de bombas aqui, ó. Eu vou selecionar para lançar todas as bombas no intervalo de 0,5 segundos. Né? É só ir apertando os botõezinhos aqui que muda, né? Ó. Agora tem um bugzinho no jogo aqui, que de vez em quando você começa a mexer nas coisas aqui, ele modifica isso aqui. Então é bom sempre checar. Todos esses dados aqui, de tempos em tempos a gente checa, tá bom? Então tá. Olha só, outro detalhezinho bem interessante aqui, ó. Lembra que eu falei que quando essa pecinha aqui estiver aqui, a gente está olhando exatamente para baixo? Então vamos colocar, ó, visão do bombardeiro, né? Ó, vamos colocar aqui para baixo, ó. Se eu estou olhando exatamente para baixo aqui com a visão do bombardeiro, era para na minha visão do impacto da bomba, eles estarem exatamente iguais. E tá vendo que eles modificam? Ó, a visão do bombardeiro está um pouco para a esquerda da visão do impacto da bomba. E por que que isso acontece? Olha essa setinha aqui, ó. Visão do impacto da bomba, visão do bombardeiro. Elas não estão correspondendo. E elas têm que corresponder. Isso aqui é um cálculozinho da deriva, dessa deriva que eu falei, em relação à visão da bomba aqui. Então a gente tem que modificar isso aqui, ó. Para eles se corresponderem. Isso a gente já faz lá na bombing run, tá? Tem que ser na bombing run. Não precisa ser exatamente aquela precisão toda, mas ó, tá vendo como agora já está praticamente correspondendo? De tempos em tempos é bom a gente checar isso aqui também, tá? Agora tá bem certinho, né?
Então a partir de agora, na visão do bombardeiro, eu posso ficar olhando lá para frente. Ó, tá vendo? Eu sei que eu estou passando bem no meio de Mönchengladbach aqui, né? Eu deveria estar passando um pouquinho mais para o sul. Então, eu posso já dar uma compensadinha aqui. Eu vou mais para o sul ali. Eu não vou manter essa proa, tá, pessoal? Isso aqui é só para dar uma compensadinha e depois eu volto para aquela proa original de 75, tá? Então olha só, olha ali no canto inferior esquerdo, ó, eu estou na proa 79 agora, só para me aproximar mais da minha rota. Pode até ser um pouco mais agressivo aqui, ó. Aproximando aqui, ó. Eu sei que eu estou olhando para baixo quando essa peça coincidir com essa. Aí por estimativa, eu sei que eu já vou passar um pouco mais ao sul aqui, ó. Então agora eu já posso pegar uma proa 75 de novo, né? Talvez seja até mais fácil eu ir lá para visão da cabine, que eu tenho a bússola ali, ó, para eu voltar para minha 75 graus. Olha só como eu me aproximei muito mais, tá vendo? E vou indo. Isso aqui vai fazer com que eu chegue lá em Düsseldorf muito mais próximo do meu rumo aqui, né, da minha rota, né? Quando eu chegar lá em Düsseldorf, aí eu vou assumir uma navegação bem visual mesmo, tá? Vou voltar aqui para a visão do bombardeiro. Bem parecido aqui as visões, né? De tempos em tempos a gente checa, ó. Olha o triângulozinho vermelho aqui. Ó, tá tudo ok. Então vamos lá, vamos continuar olhando para frente. O bombardeiro. Continuar olhando para frente. Aqui eu já tenho um visual de Düsseldorf. Então aqui eu já posso começar a... Se eu conseguir identificar onde é que está a ponte, de tão longe assim, eu já posso começar a ir para ela, né? Então, mas aqui o que eu estou conseguindo identificar? Não sei se vocês estão vendo isso aí no YouTube, né? Düsseldorf tem uns canais, né? Uns canais típicos aqui, ó. Esses canaizinhos aqui, ó, né? Eu já estou conseguindo ver eles. Eu sei que a minha rota, eu pego aqui, ó, depois da pontezinha aqui, né? Nessa parte aqui do canal, né? Eu tenho que passar um pouco mais ao norte dessa parte do canal aqui, que daí eu já vou, tudo que eu já vou conseguindo olhar, ver de longe, eu já vou utilizando. Ó, aqui está o canal. E vamos checando isso aqui, ó. Tá ok. Vamos checar aqui, ó. Qual é a minha velocidade? 260. É speed, ó. 260. Tem que modificar, né? Qual é a minha altitude? Correta ainda, né? Tá ok aqui? Tá selecionado? Sempre checa isso, pessoal, para não ter surpresinha, né? E esqueci de abrir na série. Abre imediatamente, porque vai interferir na velocidade. Eu já abri lá longe, né? Então vamos lá. Pessoal, onde é que tá a ponte aqui mesmo? A ponte está aqui, ó, se eu não me engano. Então eu já vou começar a compensar aqui e direcionar um pouquinho para a esquerda. Ah, tá ali a ponte. Eu tô conseguindo ver a ponte aqui, tá, pessoal? Já. Então agora eu vou ir para ela. Vou para a ponte. Esquece todo o resto. Todo o resto você já garantiu a maior precisão possível na sua bombing run. Agora você vai direcionar pelo visual aqui, beleza?
Mudou um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Eu tenho que jogar. Não vai interferir lá, sabe, pessoal? Não precisa dessa precisão toda, mas precisão é isso. Quanto mais você for preciso, menos chance de erro. E a ponte está aqui, ó. Vou um pouquinho para minha esquerda. Nessa rota ali eu vou pegar bem direitinho, ó. Confere. Ok. 260, altitude. Aqui eu sei que tá certo. Ok. Vamos lá. Confere aqui. Tá ok, aqui em cima. Vamos lá. Tá derivando um pouquinho para a esquerda, não tá? Vamos lá. Aqui eu vou pegar bem o meio da ponte, vamos ver. Aqui, pessoal, eu já posso pegar a visão do bombardeiro aqui. Já tá ótimo. Fui para a visão do bombardeiro, tá vendo? Então agora, vamos lá. Bombs away. Pode ser que eu tenha errado, acho que eu soltei um pouquinho longe demais. Um pouquinho antes demais. Mas vamos ver. Aqui normalmente, pessoal, ó, fecha na série e se manda, entendeu? Mas aqui não tem. Aqui a gente vai ver o que aconteceu aqui, ó. Na nossa. Vamos olhar para trás aqui. Acertei. Ih, acertei ela. Destruir a ponte. Beleza? É isso aí. Bombardeio preciso. Acho que ficou bem explicado aí, né? Espero que tenha ficado bem explicado. Provavelmente vai ter que ver o vídeo e treinar, né? Mas é bem divertido, pessoal. É isso aí. Fui!